Obrigado, vereador Osmar, presidindo hoje a sessão da Câmara dos Vereadores. A professora Maria Odair, fazendo parte da mesa diretora, bem como o Cristian Martins, seu Paulo Kowalski, Gildo Macelá e as pessoas que nos acompanham aqui no plenário da Câmara. Em especial ao ex-vereador Nélio Kerber, que se faz presente aqui na sessão. Senhor presidente, aproveitando já o pronunciamento e a informação de Vossa Excelência para a população quanto a essa reunião que tivemos com o presidente da Sanepar lá no gabinete da Prefeitura, juntamente com o prefeito municipal, o vice-prefeito Luiz Salvati, e com a maioria dos vereadores presentes, e a gente vendo que, pelo menos, as coisas não estão tão fáceis como a instituição Sanepar pensou que estava. Na verdade, nós estamos aqui com esse projeto, já foi falado muito, uns tempos atrás era um desinteresse do município, de que talvez assumiria o sistema de água e esgoto no município, talvez os interesses levaram a deixar esse projeto ou algo parecido, e de que muitas vezes nós tecnicamente não podemos argumentar ou falar sobre as situações. Mas existem coisas muito simples de que as exigências mínimas têm que ser impostas pelo município. Agora, o que eu quero dizer, vereador Osmar, e senhores vereador e vereadora e as pessoas que nos acompanham, de nada adianta nós estarmos participando de reuniões, nós estarmos impondo ou pedindo, ou posso dizer assim, vereador Osmar, até mendigando, muitas vezes, ações e atitudes do Poder Executivo. Infelizmente, nós no município de Porto União, nós chegamos numa situação de que as atitudes do Poder Executivo, vereador Osmar, ou é para cuidar politicamente para uma possível reeleição, uma possível composição, e se está esquecendo de administrar o município. Essa é a grande verdade. Eu acho que o ser humano, quando ele vai assumir uma determinada função, ou se dispõe a estar à frente, primeiro ele tem que fazer uma autoanálise e ver se está realmente preparado em condições, até políticas, de estar dando a contribuição e estar dando esse retorno à população do município. De nada adianta você fazer a substituição de uma peça, e muitas vezes essa peça que é fundamental para algumas mudanças, algumas interferências, algumas atitudes para que venha, enquanto a população não toma solução, não toma iniciativa nenhuma. E aí, por isso, vereador Gildo, que nós, eu quero dizer assim, colocar Vossa Excelência junto, que nós nos parecemos muitas vezes radicais para com o Poder Executivo. E não é isso. Eu quero dizer, por exemplo, das atitudes, das condições, dos projetos que estão andando, seja ele a Copel, que eu já me pronunciei, que eu estive no começo do ano de 2013, e de que esse projeto está na Prefeitura, com o Dr. Pierre, já feito um esboço pela Secretaria de Planejamento, e até hoje o prefeito Anísio não tomou atitude nenhuma. Por quê? Não é interesse do prefeito Anísio. Por quê? Porque eu sou um adversário político talvez mais próximo, por sermos do mesmo bairro, por estarmos numa situação política diferenciada, porque ele colocou, porque eu por várias vezes o procurei para fazermos uma composição não partidária, mas uma composição administrativa para dar um retorno para a população. Porque, vereador Paulo, Vossa Excelência, que sempre também está por lá, no bairro Santa Rosa, e é um grande conhecedor, sabe de que a população, principalmente do bairro Santa Rosa, esperava, com a eleição do Anísio,
E a condição de nós termos sido eleitos vereadores e reeleitos, de que nós teríamos um grande salto administrativo em obras para aquele bairro. E eu quero colocar a população que não foi por falta de iniciativa ou tentativa deste vereador, por várias vezes, de me colocar à disposição junto com o Paço Municipal, junto com o prefeito municipal, para nós tomarmos rumos administrativos e obras para que isso acontecesse. E eu conversando com várias lideranças, de que eu não estava falando isso e justificando a ausência de obras para o bairro Santa Rosa. Nós temos, a única obra que foi feita, vereador Paulo, foi a rua Gustavo Tênis de Medeiro, entre a Avenida Santa Rosa e o Multimiller. Aí a Multimiller ela está sendo provocada com obras, ou mexida, ou dado uma maquiagem leve. Agora veio os passeios, desde o início de 2013. E de que nós temos essa tubulação que foi feita a ligação, de que já fazem, nós estamos em 2015, que nada se prontificou. Então, no final do meu pronunciamento, vereador Osmar, eu quero encaminhar um ofício pedindo ao chefe do Poder Executivo que imediatamente, mesmo que seja com recursos próprios, que faça pelo menos o recapeamento da Multimiller, pelo menos da Rua Barão do Rio Branco até a Avenida Perimetral, para que dê um conforto diferenciado, que esses dias estava sem condições de trafegabilidade, estava trancado, final de semana, patrola, caminhões, não sei se é da prefeitura, se são de empresas, e que nem aí que a população não estão. E eu quero justificar, vereador Paulo, que nós estamos vivendo, e todos notaram, estão pelas redes sociais, pelos meios de comunicação, pelo Jornal Nacional, pela Rede Globo, Rede Record e assim por diante, das condições que nós estamos vivendo. Atenção mais uma vez, vereador Gilton, das fortes chuvas, do El Niño e assim sucessivamente, assim por diante. Mas o que eu digo, vereador Paulo, de atitudes e condições e situações, é que eu não vi em nenhum momento, e quero justificar e salvaguardar aqui o nome do seu Lírio, que é uma excelente pessoa à frente da Defesa Civil, que tem todos os interesses para que isso aconteça, e que nós não temos atitudes nenhuma do Poder Executivo para uma estruturação da Defesa Civil. Se nós estivéssemos vivendo o que o oeste catarinense e o centro-oeste está vivendo, nós estaríamos praticamente em estado de calamidade pública. Hoje, na região oeste, somente em 6 horas, choveram mais de 130 milímetros, em 6 horas. E o caos está ali. Só que o que nós temos que levar disso é que quando acontecem os sinistros, quando acontecem as coisas, nós lá atrás pedimos, imploramos para que isso seja feito, que se dê condição, que se dê estruturação, que se dê recursos financeiros, que faça-se um projeto de lei de um mínimo retenção de recursos para a Defesa Civil. Todos sabem, nós estamos numa situação que se viesse a acontecer o que a Defesa Civil Estadual, através da sua diretoria, estavam prevendo para o Planalto Norte e acontecesse as chuvas do oeste aqui, nós estaríamos muito prejudicados. Não sei se nós já não estaríamos em condições com certeza em condições de emergências, e talvez, por que não dizer, como está acontecendo no oeste catarinense, sem contar os tornados que aconteceram lá, de que isso é uma coisa que pode acontecer em nosso município, pode acontecer em todo município vizinho, só que o que eu relato é que nós não temos condições nenhuma na Defesa Civil do município para isso. E volto a dizer, não é culpa da pessoa que está na pasta. Falta-se recursos para que isso aconteça e para que isso se dê
preventivamente condições de ações para o nosso município. É lamentável o que está acontecendo, não temos o que fazer. O que aconteceu no município de divisa com o estado de Santa Catarina, Francisco Beltrão de casa foram arrancados por causa dos ciclones e assim por diante, mas a cidade de Concórdia, Maravilha, estão devastadas. Eu estava agora no canal rural, antes de adentrar aqui para a reunião da Câmara, e vendo as situações que realmente está, sabe, lastimável. Então, eu não estou dizendo as situações de que é momentâneo, que são por hora, mas o que, na verdade, resumindo de tudo isso, vereador Gildo, é que falta-se atitude e visão administrativa. Esqueçam a política um pouco, gente. Esqueçam as composições, os conchavos, os acertos, os cargos, as coisas que vão fazer, vereador Osmar. Só isso. Faça um paralelamento o que tem que ser feito e coisa tudo, e deixe. E programem um pouco mais atitudes e ações dentro do município. Eu permito a parte do vereador Gildo. Vereador Carlos, quando uma pessoa está acometida de uma doença, aquelas doenças que infelizmente acontecem, tipo câncer e por aí afora, né, que temos vários tipos, ela geralmente traz grande sofrimento à pessoa, à família e todos os seus amigos. Vereador Osmar, se Vossa Excelência analisar o que aconteceu com Porto União nos últimos 50 anos, há uma iminência de um câncer sempre atacando Porto União. O que o governo federal fez, não vamos falar em partido aqui, vamos pegar os últimos 12 anos aí com a maior arrecadação da história, com o maior investimento, com não sei o que. Não se investiu em infraestrutura, hoje o Brasil está condenado, está quebrado. Eu estive em Brasília semana passada, os parlamentares todos chorando porque a maldita lá cortou 52% de todas as verbas destinadas a eles. Vereador Carlos, com a história que nós temos em Porto União, não precisamos ir muito. 32 anos atrás, de 83, da história das enchentes, Vossa Excelência não acha que isso, não vamos falar de Anísio, não vamos falar de ninguém aqui, você não acha que isso deveria ser, assim, ó, ter dado toda a infraestrutura possível a uma secretaria ou a Defesa Civil? Deveria ser um corpo forte para atender esse tipo de coisa. Nós tivemos, é raro o ano que não temos enchente, tivemos aquela época as pedreiras, aí sai atrás de deputado estadual, federal e governo do estado e não sei o que. Nós temos que estar pronto para combater esse câncer quando aparece, sabe? Então precisa realmente, o que eu acho, eu penso que o prefeito estando aí do lado do governador, que é do lado dele, da presidente, poderia muito bem conseguir verbas para equipar realmente a Defesa Civil, para que tenha estrutura forte, para quando acontecem essas coisas, isso que aconteceu em Francisco Beltrão poderia ter acontecido aqui, sabe? E volta e meia acontece. Não só, lembra 2 anos atrás que aconteceu no meio rural aí, que arrebentou tudo, sabe? Eu estava lá no Cafundó do Juda, lá com o batalhão nos ajudando lá, com homens nos ajudando para tentar, sabe? Então tem que ter alguém que pense e realmente faça um projeto amplo, concreto e até de certa forma complexo, para que quando esse câncer venha, nós tenhamos o remédio certo para atacar e dar um pau nele. Só isso, vereador. Obrigado pelo espaço. Vereador presidente, eu gostaria, tendo em vista a falta de 2 vereadores e coisa tudo, se eu me alongasse no meu pronunciamento, que Vossa Excelência permitisse mais uns minutos, porque eu vejo assim, não é questão de crítica, não são questões de coisas pessoais, mas são coisas pontuais que têm que ser enxergadas e tirado aquela coisinha que é de cor assim, ó, vereador Gildo. Abrir a visão e ver, sentir, que nem o vereador Gildo falou. O que eu falo de Defesa Civil, vereador Cristian? Nós temos aqui o vereador Osmar, que tem um bom acesso com a Coab de Santa Catarina. Nós temos Vossa Excelência, que é do PMDB. Nós temos o
vereador Paulo do PSDB, vereador Gil do PP, bem como a vereadora Maria Aldair, os vereadores que não estão aqui, que nós temos que ter o quê? Uma defesa civil o quê? Não é só dizer de que tem uma pessoa lá pela defesa civil. Nós temos que ter projetos dentro da defesa civil. Nós temos que dar condições à defesa civil através de uma secretaria de planejamento, uma equipe, para que as coisas sejam feitas. Que nem Vossa Excelência falou, desde 1983 eu posso dizer isso com propriedade, vereador Gildo, porque eu tinha 11 anos e nós fomos atingidos pela enchente de 83. Nós fomos atingidos por 92, 93, 2014, que foram as grandes. Aí nós temos as médias. E de que nada foi feito, vereador Gildo, e muitas vezes não foram feitas por quê? Toda a população, numa grande maioria, depende até de uma instrução, de um plano diretor, uma condução administrativa, uma condição política para que isso seja feito. Vamos colocar o bairro Santa Rosa de 2014 para cá, se todos notarem e colocarem. A única empresa hoje que se adaptou com condições para o eventual sinistro de uma enchente é a JDC. A única. Isso nós colocamos empresa. Agora vamos colocar, e vou deixar um exemplo bem claro de uma visita que eu fui fazer hoje. De uma pessoa que todos conhecem e todos têm, sabem mais ou menos da proximidade e entendem da situação de como é. Gostaria de consultar os vereadores. Pode ser? Obrigado, vereador Osmar. E dessa forma a gente vê que a gente tem condições de estar melhorando cada vez mais. Eu fui visitar, e muitas vezes a gente não percebe a ausência do seu CID, que sempre era uma pessoa que frequentava assiduamente a Câmara dos Vereadores. Eu fui hoje, umas visitas no bairro Santa Rosa, e fui na casa do seu CID. Primeira coisa que ele perguntou, vereador, o que nós temos direcionados do poder público hoje para a apreensão que nós temos das questões das enchentes? Vereador Gildo, vereadores, o que é que eu vou responder para esse cidadão? Que eu tenha conhecimento, a não ser que nos escondam, nós não temos ações imediatas nenhuma direcionadas pelo poder público. E isso vem ao encontro, vereador Cristi, ainda que as coisas estão sendo mudadas, estão sendo feitas mais em conjuntos, que eu volto à questão da Copel, deste convênio, e de que a gente possa estar fazendo, talvez nessa renovação do contrato, uma permuta, uma pressão política, um interesse dessa empresa do governo do Paraná para que a gente consiga alguma coisa. Nós temos claramente, se todos forem na ponte Domício Escaramela, até lá no Parque Ambiental, ali por diante, investimentos, posso dizer que de mais de 1 milhão ou milhões no estado do Paraná, através da Copel. Nós em Santa Catarina não temos nada. Permita uma parte. Permito, vereador Cristo. Eu tinha pontuado um assunto aqui, vereador, para mim me dirigir à tribuna, mas vou antecipar e vou aproveitar que ele vai mais ou menos ao encontro do que Vossa Excelência está falando aí. Bom, primeiro, o ano passado, dia 7 de junho de 2014, um dia mais crítico das enxurradas e das nossas enchentes aqui, daquele momento difícil que vemos hoje em Maravilha, Flor do Sertão. Aquele momento foi aquela enxurrada daqueles 200 e poucos milímetros ali. Eu ainda era secretário de Desenvolvimento Econômico e era um sábado, eu passei esse dia todo até a noite, mais o domingo, com o Lírio, que ele bateu lá e realmente não tinha nem veículo, né? É uma dificuldade, por mais vontade que tenha, e naquele momento já havia alertado o prefeito, a prefeitura, de que
o Lírio estava sozinho, ele e Deus. Somente Existe uma central de monitoramento da Defesa Civil que tem que ser acompanhada, que o município tem o link. Lá naquela sala existem os equipamentos, mas sozinho fica difícil, ainda mais sem veículo. Naquela oportunidade nós fomos na JDC, compramos 2 rolos de lona preta e partimos lá para o bairro São Bernardo e para Landel de Moura, acudindo naquele momento aos deslizamentos. Mas enfim, nesse primeiro momento eu já havia alertado, eu acredito que o Lírio deveria se incorporar na Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Meio Ambiente, ali no Centro Empresarial, para ter um espaço, ter um veículo, até se Vossa Excelência entender que fosse deliberado aqui um ofício pelos vereadores, solicitando ao prefeito que fizesse, remanejasse o Lírio para lá, vai ter mais equipe. Todo o trabalho feito na questão de árvores de risco, árvores isoladas, aí, que a prefeitura sempre está licenciando pela Defesa Civil, envolve a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, envolve a engenheiro ambiental Adriano, o engenheiro florestal da agricultura, o Sidney. É um trabalho em conjunto e sempre tem que estar, o Lírio tem que estar batendo lá, se batendo. A gente sente a dificuldade, por mais vontade que ele tenha. Ele é um profissional militar da reserva, todo pontual, todo correto, mas sozinho fica realmente muito difícil. Então essa seria uma ideia. Nas semanas retrasadas que esteve aqui o presidente da FUNASA, aliás, o representante do presidente da FUNASA, quando foi deliberado o projeto de educação de saúde ambiental, nós pleitemos uma caminhonete, que a FUNASA está agora renovando a frota, caminhonete de 2003, traçada, que provavelmente virá para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Meio Ambiente. Então, se o Lírio estiver lá, é um aporte, é um carro traçado para andar no mato, próprio para esses dias de dificuldade, fica a seu critério. E outro, vereador, essa questão da Copel, e principalmente com relação às cheias, e nós estivemos na semana retrasada com o procurador do município, Dr. Pierre, lá na Copel, porque nós estamos regulamentando a PP na área urbana. Que aquilo que eu falei aqui e aquilo que nós colocamos na lei, doutora Marina, realmente lago artificial, foi provado. Há um inquérito civil agora instaurado pelo Ministério Público, o município está se fazendo todo o procedimento judicial, a Copel está emitindo toda a documentação, mas a questão que eu quero dizer, para mim essa matéria é vencida. Essa questão da PP agora, para mim, é vencido. Eu vou me pronunciar agora só depois que esse inquérito for instaurado e foi regulamentada essa lei, que é nossa, é legítima. Mas eu entro na questão dos royalties da Copel. Era esse ponto que eu queria falar. Eu acho que nós devemos direcionar com força de lei. Nós sabemos que não podemos legislar causas que impactem em despesas para o município, mas direcionar os royalties que o município recebe desde 1983, uma média de 25, 26, 30 mil reais por mês, depende da vazão do rio, para um projeto específico onde foi desapropriado a área, que é o bairro Santa Rosa. Então, se todo esse dinheiro fosse poupado, investido lá, já teria se recuperado muito a questão, até de pavimentação poderia ser usado, já que o governo federal não pode firmar convênios em áreas baixas, em área ali que está na questão da desapropriação da Copel. Mas enfim, aquilo que nós falamos do Parque Linear, enfim, é o momento de irmos a essa audiência com a Sanepar, que também é importante, e adiantar esse assunto na Copel. Eu estive lá e, com respeito a Vossa Excelência, ao vereador Osmário, ao vereador Sandro, que também estão debatendo esse assunto, eu nem tratei desse assunto. Eu fui lá tratar apenas da questão da PP na área urbana consolidada, para realmente ter força desse poder, que mais vereadores participem. E aí nós vamos dizer ao prefeito que nós queremos que esse dinheiro seja usado lá. Será uma alternativa de pensar em todo o sufoco que já sofremos com as cheias desde 1983 e envolver um dinheiro que é legítimo, que é dessa região que foi desapropriada e que entra religiosamente todos os meses no cofre do Paço Municipal. Obrigado, vereador Christian. E dentro do assunto, que eu não quero perder a linha, é sobre a questão do convênio da Copel realmente. Aí eu falei com o seu Cid, e é aquela velha esperança que nós temos.
Mas de que isto, vereador Cristo, vereador Osmar, vereadores e vereadoras que estão aqui, isso tem que ter uma atitude do Poder Executivo. Vai depender do Poder Executivo assinar esses convênios e fazer para com que a população tenha o retorno. Eu fiz uma conta aqui sobre os royalties desde 83, que aproximadamente, se nós colocarmos juros, correções e ali por diante, se tivesse sido depositado numa poupança, com certeza passava a casa dos 10 milhões de reais para investimento. E de que muitas vezes, vereador Cristo, esses royalties, essas coisas, elas são omitidas e escondidas. E de que nós fomos. E nós temos o conhecimento que realmente é verídico. Mas se nós tivéssemos e autorizássemos esse convênio com a Copel, é aquilo que eu falei. Tem a Porto Iguaçu, tem a OB, Extração de Areia, tem a GR e assim por diante, e outras que eles têm concessões aqui. E de que tem que ser autorizado. E tem que parar de ter medo de administrar e ter medo das questões. É só fazer a coisa certa. As questões ambientais liberadas, pode-se conceder a essa empresa que tirem, que coloquem suas dragas, façam a sua exploração, e que isso, pelo DNPM, são 7, 8, 10%, 15%, conforme foram os acertos dos proprietários para com os exploradores, que isso, os proprietários até então serão o domínio da prefeitura, que poderá ter essa areia, esse pedregulho e assim por diante, para investimentos dentro do que possa ser feito. E sem contar que nós podemos usar esses royalties para fazer um programa de governo para a adaptação do bairro Santa Rosa para essas questões. Eu sempre falo, tem cidades, muitos em outros estados, porque resolveram o problema das enchentes, pelo que eles colocam, e que são inviáveis as questões das corredeiras, de Porto Vitória, as questões das comportas e ali por diante. Mas nós podemos fazer uma linha de atuação para a gente conseguir beneficiar essas pessoas. A exemplo do seu CID. Se existisse um projeto pela Secretaria de Planejamento, de isenção de impostos, ISS, assim por diante, para as partes, para que se eleve-se as propriedades e assim por diante, é um conforto. Só que as pessoas não têm condições disso, vereador Cristi. Mesmo as pessoas de classe média, todos têm condições de comprovar rendas e assim por diante, para um programa de financiamento ou alguma coisa semelhante, só que eles não têm porque é totalmente tudo proibido para aquela região. 83 foi mudado parte do bairro Santa Rosa para o conjunto São Bernardo do Campo, que vive hoje o problema da demolição das casas e não retornou. E de que, queiram quem queira ou não, o pensamento de quem está no alto, ou que não sofre com isso, que definitivamente coloque nas suas cabeças, o bairro Santa Rosa não vai ser terminado. É o bairro mais antigo do município de Porto União, que hoje tem uma ascensão comercial muito grande, são pontos comerciais consolidados, moradores antigos que já fizeram outras residências, coisas, mas de que existem. Então nós temos que trabalhar, fazer um planejamento através da Secretaria do Município, através da Defesa Civil, através da Coab estadual, através da Copel, mas nós, o Poder Público, temos que dar condições para que isso aconteça. Então eu acho que chegou o momento de esquecer e fazer um apelo ao prefeito Anísio, que convoque uma reunião com os vereadores, com a Defesa Civil, com a Secretaria de Planejamento, e que dê um pouquinho do que a população confiou, para que a gente possa, nos dê liberdade, vereador Cristi, vereador Osmar, vereadora Aldo, Paulo, Gildo, que estão aqui, que nos dê condições para que a gente leve à frente essas situações, para que a gente dê um benefício para a população. E quero justificar, nada mais ainda foi feito, ou direcionado, ou colocado, porque muitas vezes não é do interesse do Paço Municipal, nem de chamar os vereadores da base de apoio, vereador Osmar. Porque eles estão naquela política arcaica, de que se um vereador desenvolver um projeto, se colocar situações que vão beneficiar a população, de que politicamente eles irão crescer. Tem que parar com essa mentalidade.
Nós estamos aqui momentaneamente de passagem, mas que dê oportunidade para que a gente possa estar desenvolvendo. E esse passo da Copel é muito importante, atrelado, senhores vereadores e vereadoras, nós temos a condição agora do interesse do governo do Paraná, da renovação desse convênio da Sanepar, que nós temos que vincular um grande benefício à nossa população, que venha ao encontro, mas de que nós precisamos ser direcionados e ter a Secretaria de Planejamento e assim por diante para que a gente consiga fazer isso. Muito obrigado pelo tempo e até a próxima oportunidade. Eu concordo plenamente que deveria ter um pouco mais de apoio, de atenção, principalmente em cima da defesa civil do nosso município. Por que eu digo isso? Será que tem que acontecer as coisas para o pessoal começar a trabalhar? Eu não consigo entender, vereador Carlos, aonde que vamos se apoiar no que falamos tanto de ter um lugar digno, ter alguma coisa que beneficie. Eu acho que está faltando atitude. Infelizmente, tem que acontecer as coisas para depois o pessoal abrir o olho. Concordo plenamente com essa verba do royalty da Copel, que seja, já que ele vem no aproveitamento do Rio Iguaçu, das margens, das águas, que seja destinado um pouco mais, principalmente ao bairro Santa Rosa, que sofre as consequências, que seja ocupado aonde a população nossa enxergue aonde que está indo esse dinheiro. Eu tenho certeza que, tendo atitude, a coisa vai andar. Antes de colocar o ofício do vereador Carlos, do recapeamento da Ermuta Emília, palavra para o vereador Gildo. Senhor presidente, ainda em cima do pronunciamento do vereador Carlos, dá 2 minutinhos, já que abri mão hoje de falar no grande expediente. Senhor vereador Carlos, se você olhar, eu, como técnico, 30 anos da área agrícola, eu fico magoado quando eu vejo ainda lá no Nordeste o cara com uma enxadinha, batendo no chão, jogando uma sementinha e cobrindo com o pé. Aquilo é um modelo estúpido, arcaico, ultrapassado, onde o governo que deveria fazer, seja federal, dos estados ou do município, não fez ou não faz, sabe? Aquilo não passa de uma indústria, aquilo é para enganar, aquilo é para dizer que o povo é otário enxergar aquilo lá, sabe? Eu não admito aquilo lá, sabe? Com tanta tecnologia, com tudo que nós temos, com 1,5 trilhão de impostos que arrecadamos por ano, ver o cara lá esperando uma chuvinha para jogar uma sementinha, para colher um feijãozinho, aquilo é para comover os mais fracos de coração, como se diz, sabe? E parece que o Santa Rosa também, né, vereador? Parece que é uma indústria aquilo ali, né? Que não se resolve porque é bom não resolver. Não estou falando de governo nenhum. Estou dizendo que em 30 anos, nada ou quase nada foi feito em cima disso. Então parece que é uma indústria que tem aí que é bom, né? E a gente sabe que tem gente que torce para São Pedro abrir as torneiras porque daí vai ganhar tudo. Infelizmente, eu já falei que o nosso povo ainda, parte dele é hipócrita, parte dele não é preparado, não está inclusive nem preparado para votar. Quanto mais aí para querer resolver. Quanto ao chefe maior, poderia muito bem solicitar ou até convocar os 9 vereadores, a vereadora, para que junto façamos uma decisão, né? Porque 9 cabeças pensam muito melhor do que 1 ou 2, sabe? E aqui ninguém é burro, nem louco, nem tapado, que não tenha contribuições a fazer para a administração, para melhorar a administração. Nós estamos aqui para quê, vereador Carlos? Para bonito? Para vir falar aqui para o povo? Nós estamos aqui para ajudar a administrar e resolver problemas. E esses
muitos insolúveis que estão aí há muitos anos, né? Então é assim, e o senhor lembra bem que lá no início do mandato nós fizemos uma reunião com o ONU. Lembra? Estamos aqui para ajudar. Nos chame, nos convoque, queremos participar do seu governo. Não nos olhe como algo de repúdio, não nos olhe como alguém que queira massacrar o teu governo. Não é isso. Nós estamos para somar. E, no entanto, isso não aconteceu. Pelo menos comigo. Sabe? Entende? E eu sei que eu sou capaz, que eu tenho condição de contribuir muito, com ideias, com sugestões, inclusive com trabalho. E todos aqui têm também. Sabe? Por que não somos convocados ou convidados a participar? Você do bairro Santa Rosa, nós todos também, eu do meio rural, com vocês também, e assim por diante. Não, mas não somos. Entendem? Então, falta tudo nesse país, inclusive sabedoria para se governar esse país, do município até a instância maior que a federação. Obrigado pela parte, senhor presidente. Então, para complementar, agradecer mais uma vez para a minha conclusão dos 2 minutos, é dizer, porque eu acho que quem tem que tomar essas atitudes somos nós, os vereadores, e falar. Nós temos que exigir e nós temos que colocar condições para que isso aconteça. Quero dar os parabéns aqui, vereador Cristo, juntamente com o Osmar, porque o vereador Sandro está, acho que está de resguardo de saúde, né? Se recuperando aplicações, enfim, tratamento de saúde. Da atitude de vossas excelências perante as questões pontuais da construção da nossa sede do Legislativo. Nós não podemos deixar, e é isso que nós temos que entender e a população ouvir, que nós temos que deixar os interesses individuais que prevaleçam perante as condições. E isso que está acontecendo aqui na Câmara hoje são os interesses coletivos que estão sendo colocados à frente. Então eu quero colocar aqui e deixar os meus parabéns às pessoas que estão, no momento, levando a condução da mesa diretora, e não deixar somente tomar as decisões como estão. E eu sempre digo, o homem nunca é obrigado a prometer, mas quando ele promete, ele que cumpra. E não é o que acontece, e está acontecendo de certa forma em determinados setores, mas que nós temos a obrigação de nos unir e mostrarmos o outro lado da moeda. Muito obrigado, até a próxima oportunidade. Ofício pedido ao vereador Carlos, encaminhado ao Executivo, sobre o recapeamento da Hermute Miller. Se encontra em discussão. Em votação. Concordância dos demais vereadores, foi aprovado. Gostaria que o senhor ajudasse a secretaria para encaminhamento do mesmo.